Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num pensamento incrivelmente profundo e que não perde a variedade nunca. É o pensamento para 24 de maio, que foi tirado de um discurso simplesmente monumental de Sri Sathya Sai Baba, lá em 23 de abril de 1988. Sabe aquela mensagem espiritual que faz o tempo dar uma paradinha e exige que a gente repense totalmente como interage com o mundo ao redor? Pois é bem o caso aqui. Vale muito a pena quietar a mente por um minutinho para absorver o peso dessa sabedoria, porque ela desafia a forma como a gente percebe o dia a dia. É um convite real para enxergar muito além da superfície das coisas. E para começar, pensa só nessa pergunta intrigante. Por que reverenciar uma estátua de pedra, mas acabar ferindo uma criatura viva? É um paradoxo fascinante, né? E bem desconcertante também. Essa questão vai direto na raiz da nossa ignorância espiritual. No nosso dia a dia, é super comum ver pessoas procurando o sagrado com a maior devoção em objetos inanimados. Tem oferenda, tem oração, um respeito enorme por uma escultura fria, enquanto aquela vida que respira e sente bem ali do lado, muitas vezes é ignorada, desvalorizada ou pior, maltratada. Existe uma falha enorme na nossa percepção de onde o sagrado realmente mora. Entrando agora na nossa primeira sessão, a Companhia do Divino. Vamos tentar desvendar juntos como a proximidade com o que é sagrado tem o poder de transformar completamente aquilo que a gente acha comum ou ordinário. Imagina só um animal imerso no nosso mundo secular comum. Na rua ou na natureza, ele geralmente é temido, às vezes caçado por esporte ou ferido sem que a pessoa pense duas vezes, sabe? É tratado como um ser inferior. Mas olha que loucura! Quando esse exato mesmo animal é associado à companhia do divino, acontece algo extraordinário. Ele ganha uma santidade inegável, virou objeto de veneração. A biologia do bicho não mudou nada, a forma física é idêntica, mas a associação espiritual mudou radicalmente a lente pela qual a gente enxerga e trata ele. É uma mudança de paradigma essencial para entender como a gente projeta o valor das coisas. E isso nos leva à próxima sessão, a serpente e o rato. O discurso traz essas duas parábolas específicas que ilustram essa transformação de um jeito perfeito. Vamos olhar para o caso da serpente. Ela é profundamente reverenciada pelos devotos quando está lá enrolada no pescoço do Senhor Shiva. Nesse contexto todo sagrado, ela inspira um baita respeito, simbolizando o poder cósmico, o controle sobre o ego, toda aquela coisa bonita. Mas tentem imaginar a reação se essa mesmíssima serpente aparecer rastejando no jardim de casa. O pânico bate na hora, né? A reação quase instintiva é tentar eliminar a coitada sem nem piscar. O contraste é gritante e mostra muito sobre nós. A proximidade com o divino foi o único fator que mudou o nosso nível de reverência por ela. E tem um outro exemplo que ilustra isso brilhantemente: o rato. Lá no templo, nas tradições espirituais, o rato é venerado como o veículo de Vinayaka, ou Ganesha. Ele tem um respeito gigantesco dentro daquele espaço sagrado. Mas nossa, se aparecer um rato no meio da sua cozinha, a devoção acaba em um milissegundo. Fala sério. A primeira coisa que a gente faz é armar a ratoeira para tentar se livrar dele rapidinho. A diferença entre o veículo divino e a praga mundana é colossal. E tudo isso nos conduz para essa citação aqui que é fortíssima. Esses exemplos nos ensinam que somos tidos em alta estima quando estamos na companhia de Deus. O ponto-chave é que essa regra não vale só para os bichos das histórias, não. A lição é universal. Nós, seres humanos, também ganhamos o nosso verdadeiro valor e respeito através dessa proximidade com Deus. Sabe como as falhas da serpente ou do rato são ignoradas perto do sagrado? Nossas imperfeições também são transcendidas. É a associação com o divino que de fato eleva a nossa natureza. Avançando para a próxima sessão, o corpo da forma cósmica. Aqui, a gente deixa as parábolas de lado para focar na grande verdade universal de conexão entre tudo que existe. Mas o que seria exatamente essa forma cósmica de Deus? Basicamente, é o corpo divino universal em toda a sua magnitude, com milhares de cabeças, pés, mãos e olhos. E o detalhe que muda o jogo é este: todos nós, todos os seres, atuamos como os membros desse corpo. É só pensar no corpo humano como analogia. Cada dedo, cada braço tem sua função vital para o corpo inteiro funcionar, certo? Da mesma forma, coletivamente, todas as criaturas formam o corpo vivo de Deus. Não existe isolamento ou separação real. Por isso, vale a pena parar e absorver essa frase com muita atenção. As formas dos corpos de todos os seres são suas. Pensa bem. O que acontece com o preconceito e com a crueldade quando a gente realmente compreende e interioriza isso? Eles simplesmente evaporam. Cultivar essa fé inabalável é o que nos faz entender o verdadeiro significado da divindade. Se a forma de cada ser é, na verdade, a forma do Criador, o jeito como a gente interage com o mundo ao redor passa por uma metamorfose maravilhosa. Chegando na nossa última sessão, o divino em cada ser.
Como a gente transforma essa percepção toda em atitudes reais no nosso dia a dia? Para responder isso, vamos voltar para aquela nossa pergunta provocativa do começo, usando o exemplo do touro que amarra isso tudo com perfeição. Pensa no touro de pedra lá no templo de Shiva. Lindo, esculpido e profundamente reverenciado. O pessoal oferece flor, faz silêncio, uma devoção total a uma rocha. Mas, por outro lado, existe o touro vivo, de carne e osso, que está lá trabalhando sob o sol quente. E no dia a dia, muitas vezes ele é explorado, chicoteado, exausto. Essa é a prova viva da nossa ignorância, né? A gente não consegue reconhecer o sagrado quando ele está ali, respirando na nossa frente, e prefere adorar a versão inanimada de pedra. Então, como a gente supera essa ignorância espiritual? Bom, primeiro a gente precisa fazer aquele esforço consciente para ir além dessa incapacidade de reconhecer o divino nas coisas comuns da vida. O sagrado não está preso numa parede de templo. Segundo, a gente tem que treinar o olhar para ver além da casca física, biológica das criaturas. E terceiro e principal, reconhecer de verdade que Deus está ali, presente e assistindo em absolutamente cada ser que cruza o nosso caminho. É esse o clique de perspectiva que muda totalmente as nossas atitudes. E para fechar essa nossa reflexão de hoje, guarda essa verdade final com você. De uma formiguinha a um elefante gigantesco, o divino está presente em cada criatura. Não importa a espécie, o tamanho ou a utilidade que a sociedade dá para ela. O sagrado respira em tudo que existe. Fica então esse pensamento para te acompanhar durante a semana. Como é que as nossas escolhas e a nossa compaixão mudam quando a gente lembra constantemente que nós todos, sem exceção, somos membros da mesma forma cósmica. É algo para se pensar, não é? Transforma até o simples ato de viver numa adoração contínua. Até a próxima!